Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Olá, meus amigos, de mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui no Filé do Zezé, hein? Esse Filé do Zezé gostoso, comida gostosa, ambiente bom, recebendo as crianças aqui no seu parquinho também. É formidável e é por aí que vai. Por isso que eu me sinto muito bem em fazer há alguns anos, eu venho fazendo o nosso programa aqui, gravando o nosso programa aqui. Eu acho isso formidável. Até porque a gente recebe os nossos convidados da melhor maneira também. Nós hoje temos um convidado novo, mas com um assunto velho, um assunto que mexe comigo, um assunto que eu gosto e que eu tenho certeza de que as pessoas precisam cada vez entender mais sobre o cooperativismo. Tivemos a oportunidade aqui de entrevistar o Adalberon Júnior, que foi secretário executivo de cooperativismo, uma feliz ideia do governador Paulo Dantas, que agora está no Sescop, mudou. E no lugar dele entrou o Benedito Júnior, que passou a ser o secretário executivo de cooperativismo. E eu estou tendo o prazer de recebê-lo. Tudo bem? Como vai, Júlio? Vou bem, graças a Deus. Muito boa tarde, né? Boa tarde. Eu, particularmente, estou muito feliz de estar participando agora, nesse momento, dessa entrevista, né? E para falar de um assunto que é o assunto do meu coração, que é o cooperativismo. Né? Não, eu acho que quem conhece passa a tê-lo como assunto do coração, não é? Sim. Não? Uma vez conhecendo o cooperativismo, você se apaixona, né? Eu era professor da rede pública, né? E em 2017 eu conheci o cooperativismo, me apaixonei. Dei um mergulho, né? Porque aqui a gente conhece de superficial é a ponta do iceberg, mas quando a gente mergulha, sem dúvida alguma, a gente começa a entender que esse mundo é fascinante, é formidável. E que pode ser uma das grandes soluções para a economia de um estado como Alagoas. Concorda comigo? Concordo. Eu imagino que o governador ele foi muito feliz quando ele pautou a Secretaria Executiva no desenvolvimento, né? Porque ela está na Secretaria de Desenvolvimento, né? Indústria, Comércio e Serviços. Exatamente. Né? Porque o cooperativismo, ele faz parte, ele não é uma simples modalidade de trabalho, claro, ele faz parte do desenvolvimento econômico, claro, do nosso estado. Né? Sem dúvida alguma. Eu acho que sem o cooperativismo as coisas não funcionam como deveriam. Com certeza. Agora, eu vou um pouquinho mais além e eu queria saber de você. Como é que estão os planejamentos do cooperativismo para cada vez mais introduzi-lo no interior do estado? Nós estamos aí iniciando já, e está para ser lançado agora em dezembro, que é o COP Legal, né? Como é a história? É o COP Legal. Nós estamos para lançar agora em dezembro, que é um programa que visa, primeiro, que a gente venha regularizar todas as cooperativas que nós temos hoje no estado, que estão com problemas de regularização. De que tipo de regularização? De documentos, eu não sabia disso, de por contas, de todas as formas, né? E aí no COP Legal entra essa informatização desse cadastro, né? Por exemplo, a pessoa do interior ela não precisa mais vir na junta comercial para fazer o cadastro, o registro da sua cooperativa. Ele pode fazer tudo online, né? Não, ele não precisa. Ele não precisa vir. Não, ele pode fazer tudo online. Pode fazer. E mesmo assim não vem acontecendo? Vem acontecendo, só que de maneira bem gradual e devagar pela falta de informação, né? E aí o COP Legal ele entra nesse sentido, de nós levarmos a informação até o interior. Agora me conta uma coisa, como é que essas cooperativas foram formadas sem a questão legal?
Algumas, por exemplo, né, nós temos aí uma questão discrepante hoje, por exemplo, entre OCB e Jusceal, né? Por quê? Porque a prerrogativa é que ela estivesse legalizada na OCB. Sem dúvida. E que tivesse alguém da OCB que estivesse regularizando lá, olhando, fiscalizando na Jusceal essa questão toda. Aí ela consegue se formalizar na Jusceal com toda a documentação necessária, mas ela não consegue na OCB por falta de informação. Não é o contrário? Não. Pior que não, é o contrário. Quer dizer, a OCB é que cria os problemas? A OCB, as pessoas não conseguem ter a informação e ir até a OCB, né? Na realidade, ir até lá. Por exemplo, hoje eles têm registrado cerca de 90 cooperativas, com todo legalizado. Mas a Jusceal tem 412. É isso que eu ia dizer, então tá tudo errado. E aí o que nós fizemos dentro do COP Legal? Criamos o Observatório do Cooperativismo, que é o Observacop. Que aí eles vão, o observatório, ele traz para nós esses números, traz para nós essas cooperativas, para que a Secretaria Executiva comece agora, junto com as parcerias, a procurar essas cooperativas e levar elas até a legalização. Agora eu te pergunto uma coisa, como é que essas cooperativas estão sobrevivendo sem estarem totalmente legalizadas como manda o figurino? Muitas delas, na realidade, ela tendo, por exemplo, um CAF jurídico, por exemplo, ela pode comercializar para as compras públicas e de outras formas. Então não há um impedimento dela não funcionar por não estar totalmente legalizada. Então, né? ela passa a ser, não fica sendo uma cooperativa. Ela fica sendo uma empresa que você não sabe bem o que é. Isso. E aí hoje no estado a gente tem tentado desmistificar alguns termos que vocês têm usado, por exemplo, que é cooperativa fake, né? Porque é aquela Exatamente. E aí a gente tem tentado desmistificar esses termos, aí levando a galera à formalização. Por quê? Porque a gente não pode também imaginar que, sendo uma cooperativa fake, tem que bater uma fiscalização lá e fechar, porque ali tem famílias que sobrevivem. Não, é evidente que não pode fechar, mas então, tem que legalizar. Tem que legalizar. E aí o Estado entra com esse papel de fornecer toda a educação, né, fomentar toda a educação até a formalização. Agora me diga uma coisa, Júnior. As cooperativas têm uma série de vantagens, inclusive em termos de financiamento, não é isso? Sobretudo em termos de financiamento, empréstimos para produção e por aí vai. E não pode ter. Uhum. Se elas estão informalizadas, não podem ter. Não recebe. Inclusive, os benefícios também do governo de Alagoas, né? Que, por exemplo, o Cresce Alagoas, o decreto agora que prevê que a cooperativa, ela estando tudo legalizada, ela tem 92% de desconto no ICMS, né? Para a compra de ativos, material de construção, essa coisa toda. Então, ela precisa estar com tudo regularizado para que ela possa acessar esses benefícios. Ela não pode, inclusive, ter empréstimos em bancos cooperativos. Não pode ter na Desenvolve. Também não pode também. Da nossa agência de fomento. Bom, então me diga qual é o percentual de cooperativas hoje dentro do Estado que precisa dessa regularização. Eu estou assustado com isso. Eu acredito que cerca de 60% das cooperativas 70%? Hoje, 60%, 70% por aí, ainda precisam dessa regularização, né? Em todas as casas, né? Porque, por exemplo, na Jusceal, ela consta tudo ok. Mas não é cooperativa. Sim. Que aí na Jusceal ela não é cooperativa. É junta comercial, né? Exatamente. A Jusceal, hoje, tem um número muito bom, que é de 412 cooperativas registradas e regular. Mas o que nós precisamos fazer agora é fazer com que ela se regularize no sistema cooperativista. Perfeitamente, porque é o sistema cooperativista que vai dar a ela os benefícios do cooperativismo. Sim. Sem isso ela não vai ter. Sim. Ela passa a ser uma empresa como outra qualquer. Sim. Concorda? E hoje a secretaria hoje conta com um grande aliado hoje, que é a Unicafes Alagoas, que é a União das Cooperativas, né, da Agricultura Familiar e da Economia Solidária, que tem nos ajudado a ter acesso a essas cooperativas. E como é que tem sido feito esse acesso?
Esse acesso a gente tem feito por meio de programações, eventos. Por exemplo, esse ano nós fizemos o Encopal 2025, que aí nós colocamos todas as cooperativas do Estado frente com o poder público, para que eles pudessem discutir assuntos e até mesmo as refrações que as cooperativas têm sofrendo, né? E aí a gente entra nesse papel de colocar frente a frente para que a informação chegue e a gente possa ter um corpo cooperativista bem delineado. Todo mundo regular. Uma coisa, essa questão da filiação, vamos chamar assim, ao sistema cooperativista mesmo, o que está acontecendo? É porque é caro fazer isso? Não é? Não, é totalmente gratuito. Exatamente. Totalmente gratuito. Exatamente, eu queria chegar aí. Eu acredito que é muito mais pela falta de informação, né? Não que não haja informação, é que muitas vezes a informação não chega lá no interior. Hoje nós temos 66 interiores que têm cooperativas em Alagoas, né? Dos 102, 66 municípios hoje tem cooperativas, claro, nas suas bases. Contudo, muitas vezes a informação está aqui e ela não consegue chegar lá com tanta visibilidade. Aí nós contamos com esses parceiros que nos levem a essas cooperativas para que nós possamos... Que parceiros? A Unicafes, a Alagoas, por exemplo, a própria CB, né? Nós lançamos esse ano também o CEDIX de Canto a Canto, que aí nós estamos visitando todos os interiores de Alagoas para levar essas informações, não só do cooperativismo, mas também da indústria, comércio e do serviço. Muito bem. Agora, quando vocês chegam, por exemplo, no interior desses e encontram uma cooperativa que está desajustada, não está ainda no sistema, o que elas dizem? Não, geralmente... Qual é a desculpa, vamos chamar geralmente, assim? Não sabia. Não sabia, essa falta de informação, essas questões aí. E aí, o que é que nós fazemos de verdade? Uma vez identificada, né? Feito, eu vou dizer, uma anamnese das refrações da cooperativa, a superintendência do cooperativismo, junto com as suas gerências, ela começa a entrar em ação para que haja toda essa formalização. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, ela pode ser capciosa, mas ela não é. Eu acho que eu vou fazer bem direto a junta comercial. A junta comercial, quando insere uma cooperativa, entre aspas, no sistema, ela não vê que é cooperativa, ela não está aí para informar também, olha, vocês precisam se aliar ao cooperativismo e não assim? Como é que elas se classificam dentro de uma junta comercial? Problema sério esse. Uhum. Eu acredito muito que, quanto junta comercial, eles não conseguem ver, ter total visão do sistema em si, porque o que entra de processo lá deve ser algo enorme. Eu acredito que poderia haver parcerias da forma, de que forma? De pegarmos representantes das centrais, que seja ela OCB, seja ela Unicafes, seja ela Unisol, e aí nós colocarmos junto ao conselho, na OCB, na JUSEAL. Então, se os representantes das centrais estiverem lá, a gente consegue ver... Tudo bem. Se estão todos lá. Precisa levar uma proposta dessa ao governador. Porque o governador, quando criou a Secretaria Executiva de Cooperativismo, é porque ele quis ver o cooperativismo crescendo. Ora, o cooperativismo está sendo burlado pela junta comercial. Se eu estiver errado, me diga. Eu não diria o ser burlado. Não, ele pode ser forte, mas é mais ou menos isso. Eu acredito que o que está faltando de verdade é essa união que o COP Legal agora propõe, né? Que venha se juntar a Secretaria de Cooperativismo, JUSEAL e as centrais, para que possamos fazer um conselho, criar ali um conselho e ali... Fazer um consenso. Criar um consenso ali para que a gente possa ver se é viável ou não, o que é que aquela cooperativa precisa antes da formalização toda. Até porque elas que não são cooperativas, né, mas que foram criadas como se fossem cooperativas, elas estão perdendo. Sim. Elas estão perdendo financiamento, elas estão crédito, elas estão perdendo um monte de coisas, facilidades, compra de máquinas e por aí vai, quando se trata de cooperativa agro, e por aí vai. É um negócio muito sério. Sim. Verdade. Né? Que precisa ser resolvido. Então, é nesse intuito que nasce o COP Legal. De que a gente venha formalizar todas elas e que a gente venha criar esse consenso entre as centrais, né? Que aí hoje nós temos muitas, temos Unisol, Unicafes, Unicopas, OCB, que nós venhamos nos unir todos, essas centrais, com o poder
público, né? E possamos agora dar uma nova viabilidade, uma nova cara ao cooperativismo. Porque cria uma alagoano. espécie de fuga do sistema. Aham. Né? Um sistema lindo. Sim. Né? Inclusive, conversava com você anteriormente, eu sou apaixonado pelo cooperativismo, por vários motivos, inclusive já apresentei há muitos anos atrás planos. Eu acho, por exemplo, que precisa ser feito, não sei se ainda foi, já foi ou não, ou se já foi iniciado, mas precisa ser feita o mapa vocacional do estado de Alagoas para saber onde fixar o homem ao campo, ou não ao campo, mas a cidade, as mulheres, etc., através de cooperativas, Sim. do sistema cooperativista. E porque o sistema cooperativista, ele também dá essa paridade Sem dúvida. para os gêneros, para... Exatamente. Não há uma hierarquia tão forte dentro de uma cooperativa. O que há de verdade são cooperados, todos ali são donos. Verdade. E aí, havendo essa vocação, né, esse estudo de viabilidade, uma vocação, eu acredito que seria muito mais fácil agora. Não, inclusive à medida que você fixa o homem ao campo, ou o homem ao seu lugar de origem, o homem que eu digo é a família, Sim. ao seu lugar de origem, você está evitando aquele caos vamos para os maiores centros porque não tem emprego, etc. Pô, você foge disso. O Você cooperativismo, cria ele se insere muito nesse sentido. Exatamente. De evitar, ou até mesmo de atenuar e mitigar o êxodo. É né? verdade, é O êxodo. verdade. Que aí o homem do campo, por exemplo, ele se sentindo representado por uma cooperativa, ele não tem por que procurar os grandes centros. Não tem porquê. Não tem porquê. Não tem porquê. Eu acho olha, esse caminho do Copo Legal, eu acho excelente. Eu acho que se essa é uma meta de vocês na secretaria, que ela seja cumprida o mais rápido possível. Porque realmente é um negócio fora do comum. Sim. Não, deixa eu tentar ver se eu consigo saber de você. Quantos estão fora do Copo Legal? Estão só na junta comercial hoje no estado de Alagoas, já que você atinge 70 e tantos municípios. Isso. Hoje, dentro do Copo Legal, nós já estamos com 249. Não, tudo bem. Quantos estão fora? Quantos estão fora hoje? 249. Hoje nós temos 412. E aí, fazendo essa subtração, vai dar 100, Metade. 160. A metade está fora. É. E aí nós estamos nessa busca ativa para que elas venham fazer parte. Pelo menos é alentador. Dá para imaginar que é possível, com um trabalho bem feito do Copo Legal, chegar a um número Sim. legal também. E esse número tem crescido, né? Nós temos hoje... houve uma inserção de 90 cooperativas só esse ano no Copo Legal, né? Então no Copo Legal. No Copo Legal. Então é um trabalho bem feito que está sendo feito. Tem sido muito bem feito. Então, eu acredito que até o final de 2016 nós estaremos com todas já tudo dentro do Copo Legal, todo mundo com as suas centrais regularizadas e podendo participar de todos os editais e financiamentos aí que o governo possa oferecer. Benedito Júnior, olha, eu acho que esse assunto tomou conta de tal maneira do programa de hoje que eu acho importantíssimo, né, entender qual é o valor da cooperativa e ao mesmo tempo a necessidade dessa questão do Copo Legal, que eu talvez não tenha entrado em assuntos que você queira, e eu te pergunto assim, no finalzinho, 1 minuto aí, alguma coisa que você queira acrescentar? Só dizer que o cooperativismo vai para além do nosso fascínio, né? E que eu acredito que é uma luta que começou agora, né? Mas que nós seremos muito exitosos. E eu acredito que Alagoas será uma referência para o cooperativismo no Brasil e para o mundo. Eu tenho certeza disso. Pelo menos essa consciência existe e não são todos os estados do Brasil que têm uma secretaria executiva, não. É a única do Brasil. Pois é. Eu não queria arriscar em dizer a única, mas tinha quase certeza disso. É o único do Brasil Parabéns. que tem secretaria. Vamos em frente. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Ok? Obrigado mesmo. Gente, vamos até os nossos comerciais, lembrando do Sebrae, e não esquecendo que nós estamos no filé do Zezé. E vamos lá, gente, voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21.
Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos. E voltamos com uma alegria grande. Porque a minha segunda convidada, eu digo descaradamente que eu sou fã dela. Sou mesmo. Por quê? Porque você sente que ela exerce a profissão e ela exerce a missão dela com uma garra. Aliás, as mulheres são assim, quando elas querem, elas pegam mesmo para valer e funcionam. E essa daí eu sou fã porque ela... Olha, vou te contar, Ana Luísa Nogueira... Está na televisão, está no lugar. Eu não tenho o privilégio de tê-la só para mim, não. E isso é muito bom, porque ela tem que espalhar cada vez mais as ações que ela faz, sobretudo a favor da mulher. Acabar com essa história de feminicídio por aí afora. Ana Luísa Nogueira, que bom recebê-la. Ô, Geraldo, é um prazer estar aqui. Já estava com saudade aqui de vir seu programa. Ah, você se convide, não precisa. Pois é, mas muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui trazendo assuntos tão relevantes, especialmente para nós mulheres. Não é? Nesse caso, dessa luta que a gente tem, essa luta cotidiana no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Ô, Ana Luísa, me diga uma coisa. Quando você chega em casa, depois de um dia de luta, de um dia de trabalho desse, e você para que você começa a fazer uma análise, você acha que as coisas estão melhorando no sentido de entendimento até da sociedade de um modo geral e desses loucos que ficam praticando o feminicídio ou não? Me conta. Olha, Geraldo, é um assunto às vezes até meio pesado, que você chega em casa, às vezes são fatos graves, às vezes são casos de violência muito fortes, de violências físicas, e é difícil você deixar aquilo no ambiente do trabalho e não levar para casa. Então, com certeza. Muitos a pessoa termina acompanhando isso. Mas o que eu tenho percebido, e esse até é um aspecto positivo, é que hoje a sociedade e as mulheres também, as vítimas, elas estão menos tolerantes à violência doméstica e familiar. Antigamente, se formos pensarmos na época dos nossos pais, dos nossos avós, era uma violência que, infelizmente, era muito normalizada, era aceita na sociedade. E não aparecia. Exatamente. Era como se aquele dito popular, né, que durante anos prevaleceu de quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Durante anos, esse dito popular era tido como um dogma. Hoje, não mais. Todos têm que meter a colher à polícia e nós também, a sociedade inteira. Mas na prática, isso está acontecendo, minha amiga? Tem acontecido com a frequência muito grande. Tanto é que nós tivemos, Geraldo, apenas nesse ano, aqui em Alagoas, um aumento de 38% nos requerimentos de medidas protetivas de urgência. O que isso representa? Muito bom. Representa que as mulheres, elas estão procurando a delegacia de polícia e o mais importante, elas não estão aguardando aquela violência que às vezes começou como uma ameaça, se tornar uma violência física, que é a que deixa a marca no corpo. É verdade. E outro detalhe importante disso, a gente estava até conversando aqui com outras pessoas antes do programa começar, como tem aparecido, as pessoas estão fazendo denúncias maiores, há uma confusão. Aumentou o feminicídio ou aumentou a notícia do feminicídio? Me conta. O que tem aumentado de forma considerável é a maior denúncia das mulheres. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem percebido, não apenas aqui em Alagoas, mas no Brasil inteiro, casos graves de feminicídio, que é aquela violência mais grave, em que a ofensa ao bem jurídico mais importante e tutelado pela Constituição, que é a vida. E nesse caso, Geraldo, do feminicídio, o que eu percebo, o que gera uma preocupação grande, é a brutalidade cometida. Eu, por exemplo, eu já trabalhei em quase todos os setores da polícia. Fui a primeira mulher a assumir a seção de roubo a banco, trabalhei na DEIC, no crime organizado, no tráfico de drogas, e a violência cometida por alguns homens não se compara sequer ao do tráfico, porque ele não desfere um golpe de faca na vítima, ele desfere 30 golpes, ele desfigura o rosto da mulher. Às vezes nós tivemos um caso aqui dele matar, veja, o próprio filho para se vingar da ex-companheira. Então, é uma misoginia muito forte que a gente precisa, enquanto sociedade, trabalhar com relação a isso, para quem sabe em algum momento a gente conseguir comemorar que esse ano nenhuma mulher morreu pelo simples fato de ser mulher. Foi interessante você dizer,
precisamos trabalhar. E eu estou, inclusive, convocando cada vez mais os nossos colegas de imprensa, escrita, falada, o que for. Eu acho que nós temos que nos unir em relação a essa filosofia que a Ana Luísa nos traz. Qualquer um precisa dizer, precisa gritar. As coisas não podem continuar do jeito que estão. Com toda certeza. Não A é isso? sociedade, ela tem que ficar intolerante a esse tipo de violência. Intolerante, gostei, é isso aí. Intolerante à violência contra a mulher. Então, Perfeito. trazer esse assunto, o seu programa, eu acho de extrema relevância, porque a gente está levando para a sociedade a importância de denunciar, a importância da gente dar uma educação igualitária entre meninos e meninas, para que os meninos aprendam a respeitar a sua namorada. E se ela não quiser permanecer naquele relacionamento, ela tem a possibilidade de escolha. Porque hoje muitos feminicídios, Geraldo, é exatamente quando a mulher não quer mais permanecer naquele relacionamento e o agressor quer a todo custo que a mulher permaneça porque acha que a mulher é posse dele. Então, da importância da sociedade debater com relação Esse é a o isso. grande problema. Você falou um negócio aí interessantíssimo, que é a questão da posse, que é um problema que vem de, vamos chamar de século. Exato. Inclusive, porque uma educação horrorosa, né, feita de uma maneira absolutamente machista e que, obviamente, contribui para o que acontece até hoje, ainda. Então, eu pergunto a você, que tipo de trabalho educacional é preciso ser feito, na sua visão de delegada que está ali, vendo os acontecimentos à frente? Esse ponto que você colocou eu considero de extrema importância. A Polícia Civil aqui de Alagoas tem um projeto que eu gosto muito, que se chama Lei Maria da Penha nas Exatamente. escolas. Então eu gosto de ir ao ensino médio, ao ensino fundamental, na rede pública e privada e conversar com os adolescentes sobre a importância de se compreender que mulheres e homens têm direitos iguais e que a mulher não é inferior a ele. Claro. Porque muito da educação, o que é que acontece? É sempre colocado a mulher a fazer serviço doméstico como se aquele serviço fosse destinado apenas à mulher e muitos terminam achando que o lugar da mulher é um lugar de inferioridade e se acha no direito de controlar a vida das meninas. Então, por isso que tem que partir desde a educação, desde o ensino fundamental. E isso é tão grave, Geraldo, que recentemente foi feita uma pesquisa que foi feita lá na Inglaterra, depois foi trazida para cá, que disse que, veja, pela primeira vez na história da humanidade, o machismo, a misoginia, ela está predominando entre os jovens, entre os adolescentes. Então, a gente pensa que as novas gerações estão mais conscientes, mas, infelizmente, não estão. Pela falta disso. Pois é. De um ordenamento de educação, de palestras mesmo, de entrar nas escolas como você entra. Eu acho que isso é uma necessidade. Com toda certeza. Eu diria até, eu não sei, Ana Luísa, se eu estou exagerando. Se eu estiver, me diga. Mas eu acho que isso podia ser matéria escolar. Também eu concordo plenamente. Deveria ser uma disciplina obrigatória. Obrigatória. Levar a Lei Maria da Penha, falar, conversar com os meninos e as meninas para os meninos respeitarem Perfeitamente. as meninas. Eu também acho que seria uma ideia excelente. É uma pré-sociologia, concorda? Exatamente. Não é? Porque Exato. você não vai convencer ninguém só porque está prendendo as pessoas. Não, não é por aí. Eu acho que quando você entra por esse problema, por esse aspecto educacional, você muda tudo. É verdade. Você começa a mudar tudo, né? Porque também não é fácil, não vai ser fácil por muito tempo. E essa da questão da prisão é até interessante, Jairo, porque, veja, e eu gosto muito da função repressiva, eu gosto de botar um coturno, pegar um fuzil, ir pra rua e prender agressor. E esse ano nós já tivemos mais de 2.000 autores presos em violência doméstica. Olha é o maior número de autores presos de todos os tempos. Mas só que isso por si só não resolve o problema, porque não. ainda diversos continuam cometendo a violência doméstica. E outra coisa, você falou em 2.000. Isso. Imagina que absurdo, que loucura. Agora, onde estão esses 2.000? Onde eles estão? Não estão mais na cadeia, não estão cumprindo pena. Como é que eles estão? É porque a gente tem que se adequar ao nosso sistema processual penal, que a regra não é a prisão, a regra é a liberdade, é o contrário. Então, a boa parte dos agressores presos não ficam presos durante muito tempo, como a gente gostaria que ficasse, e terminam voltando para a rua e voltam a reincidir, porque eles continuam com a mesma compreensão equivocada sobre o sujeito mulher. Continuam achando que tem poder sobre a vida das mulheres. Muito bem, então a sua liderança, a maneira como você enfrenta isso, a maneira como você tem consciência disso, não leva você a imaginar que é preciso pensar no poder judiciário no sentido de mudar também esse status quo? O poder judiciário também precisa se adequar à questão de situações muito graves, especialmente, por exemplo, em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Vamos imaginar que o homem cometeu um crime,
bateu na companheira e a vítima conseguiu uma medida protetiva. Perfeito. Aí ele foi solto e depois ele vai e descumpre, ou seja, ele está descumprindo a medida e está descumprindo a determinação do Poder Judiciário. Então, nesses casos em que há uma reiteração de condutas, é preciso se observar de forma mais rígida e deixar esses homens recolhidos no sistema prisional durante um espaço de tempo maior. É aquilo que a gente estava conversando ainda há pouco, sobre a questão da mulher, né? Gente, a mulher na história mundial, ela tem que ser privilegiada porque não foi antes. Ela hoje precisa ser privilegiada. Então, na hora em que o judiciário entender isso, muda, a coisa começa a mudar. Não, eu vou ficar preso muito tempo, eu vou fazer... Você não acha? Com toda certeza, mas nós tivemos melhorias. Recentemente teve o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é um enunciado do CNJ e que é obrigatório em todos os tribunais do país. Então isso também já é importante. Veja, é o próprio Poder Judiciário reconhecendo que há diversos preconceitos, estereótipos com relação às mulheres e que esses preconceitos precisam ser deixados de lado durante o julgamento. E a gente pretende, Geraldo, trazer isso também para a esfera da investigação criminal. Então eu sempre busco adotar o protocolo durante e no trâmite do inquérito policial, porque nós também somos seres humanos e às vezes os servidores têm seus preconceitos e esses preconceitos precisam ficar de lado. Eu preciso tratar a mulher da forma como deve ser, com respeito, sem julgamentos. Ana Luísa, eu não quero deixar você, eu vou usar um termo que é masculino, mas vou usar, não quero deixar você de calças curtas, sem dúvida alguma, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Enquanto uma pessoa absolutamente atuante à frente da coisa, as coisas estão acontecendo aqui, o feminicídio ou a ameaça do cidadão está acontecendo aqui. Então você está à frente. Qual é a sua frustração em relação ao à frente? O que às vezes é que se é que ela há. O problema maior que eu percebo, assim, que eu sinto, é que às vezes é como se fosse um eterno enxugar gelo, entendeu, Geraldo? Porque a gente vai e aquele agressor termina aqui, não fica e volta pra rua e volta a cometer infrações penais muito graves. Então, em situações em que há essa reiteração de conduta, em que há lesões corporais gravíssimas, em que há violência sexual, tem que realmente haver um sistema prisional ali que receba aquele agressor e que ele fique durante um determinado espaço de tempo, porque nós ainda temos um sentimento que é muito forte na violência doméstica, que é a impunidade. Então, se aquele agressor, ele percebe, ele ficou só 2 dias, ele vai voltar para a rua e vai continuar. Então, precisa realmente que todo o sistema opere de forma dura, como tem que ser, porque lugar de homem que bate mulher é na cadeia. Eu acho que, olha, é tal história. Eu disse, não, mas tem crime de toda espécie. Não, esse é pior. Eu acho que é pior. Eu não sei se ele poderia ser tipificado como crime hediondo. Ou deveria? O feminicídio já é considerado crime, o que foi uma melhoria muito grande, porque antigamente era um homicídio. Aí nós temos a lei de feminicídio que qualificou a morte com relação à mulher, e hoje é um crime autônomo, ou seja, é um crime grave que a pena pode chegar até a 40 anos e é considerado equiparado a crime hediondo. Nós já tivemos casos recentes, mas claro que ele não fica, a pena é de 20 a 40, ele não vai ficar... Não, lógico, não vai ficar 40 não. Mas a gente espera que ele passe pelo menos assim o máximo de tempo que o sistema processual penal permite. Mas qual é o percentual, minha querida Ana Luísa? Qual é o percentual de condenações mais vigorosas em relação a tudo que vem acontecendo ultimamente? Com relação aos crimes de feminicídio e crimes de natureza sexual, que são estupro, né, aqueles crimes que geram um abalo, além de todo o abalo físico às vítimas, geram um abalo psicológico muito forte. Então nós temos tido condenações fortes, condenações rígidas, como deve ser nesse tipo de caso, especialmente em crimes de feminicídio e crimes de natureza sexual. E aí, quando você entra em crimes de natureza sexual, evidentemente que a gente entra num assunto horroroso, que é esses crimes em crianças. Pelo amor de Deus, como é que você enxerga isso? Infelizmente, todos os crimes de natureza sexual, principalmente o estupro, a maior consideração das vítimas, né, o maior percentual, são meninas numa faixa etária ali de infância até 16 anos. Então, por isso que a sociedade também precisa levar esse assunto, porque também aquela compreensão equivocada daquele patriarcado que está muito forte e que a gente precisa, principalmente, fazer realmente cumprir o ECA, né, que é o Estatuto da Criança
Criança e do Adolescente, que já está aí há diversos anos em vigor, mas ele precisa ser efetivo. A gente precisa proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. São as mulheres de amanhã também. Exatamente. No lado feminino. Exato. E que são criadas debaixo de quê? De um pavor. Como é que pode criar criança debaixo de um pavor? Aí a gente vai para aquele tema fantástico que é educação, minha querida Ana. A educação eu considero como a base para a sociedade conseguir mudar essa visão no enfrentamento à violência doméstica e familiar. A gente até comentava, né, Geraldo, que teve uma série que foi passada em um dos programas de televisão muito importantes, e essa série retratava exatamente a reiteração da misoginia entre os adolescentes. E a gente precisa lidar com relação a isso. Então, os pais, as mães também têm essa obrigação de levar esse assunto para dentro de casa, e na forma da educação nós temos que fazer com que os nossos filhos respeitem as meninas. Eu não posso dizer que serviço doméstico é só da menina, ou que o menino pode fazer o que ele quiser, porque ele vai achar, considerando, como durante tantos anos compreendeu, que mulheres são, esse é o ponto mais grave, objeto de direito e não sujeito de direito. Estimular o machismo. Exatamente. Não pode fazer isso. Ele vai achar que a menina não pode usar. É interessante que toda vez que eu dou palestras, às vezes muitas meninas me abordam no final. E algumas dizem que essa questão do machismo começa até no relacionamento entre adolescentes. O rapaz diz, a namorada minha não sai de minissaia, se deu respeito, né? Você está falando tão alto, fale mais baixo. Então, são fatos que terminam querendo moldar ali o comportamento das mulheres e, no fundo, isso é controle. Fazendo uma transferência. Exatamente. Não é? Aquele ciúme que a gente romantiza, mas o ciúme exagerado, ele é posse, ele é controle, ele não é amor. Eu queria dizer ao governador do estado que a gente precisa multiplicar as Anas Luísas por aí, certo? E colocá-las realmente no campo da educação. Cada vez mais. Não existe pessoa melhor para transferir os conhecimentos, a educação nas escolas, nas universidades e tudo quanto é lugar, do que as pessoas que vivem os momentos que você vive. Com toda certeza. Não é verdade? Por isso que é importante, e esse ponto que você falou, um ponto importante demais, que é levar isso, inclusive, para uma disciplina obrigatória. Exatamente. Pelo menos no ensino médio, né, na rede pública, poderia se pensar alguém e tentar fazer um projeto desse, para que a gente consiga ir no futuro próximo, vamos tentar pegar um deputado ou vários deputados aí para isso, né? Exato. Sem política. Porque isso não é questão política, pelo contrário. Exato. É questão de desenvolvimento de um Estado, não é? Com toda certeza. Não é? Isso. Você quer acrescentar alguma coisa a essa nossa conversa de hoje? Eu só queria agradecer mais uma vez o seu convite. Eu gosto demais de falar desse assunto, porque a gente percebe que é um assunto muito latente. E é um assunto que é muito do nosso cotidiano, tanto é que a imprensa todos os dias, se qualquer pessoa, qualquer ouvinte, acessar qualquer site da internet, vai ver pelo menos um caso grave de violência doméstica e familiar contra as mulheres. E a gente precisa, enquanto sociedade, trabalhar principalmente, porque tem havido recentemente uma persistência de discursos misóginos, colocando a mulher numa situação de inferioridade. É verdade. E a gente precisa reduzir isso, porque só assim a gente vai conseguir reduzir essa violência e conseguir proteger as mulheres, porque nós inclusive somos, apesar de estamos na condição de vulnerabilizadas com relação à violência doméstica, mas nós somos maioria numericamente aqui no Brasil. Não tenha dúvida. Então precisa haver esse respeito de toda a sociedade e também dos homens. A gente precisa trazer os homens para essa luta, porque a maioria respeita as mulheres e a maioria aí cumpre as diretrizes legais. Com certeza, não é só de mulheres. Mas o que eu quero dizer ao meu público telespectador é que guarde sempre o nome de Ana Luísa Nogueira, como delegada, mas sobretudo como uma líder desse assunto. Eu acho que essa liderança, que eu estou jogando um pouquinho na sua cabeça, você deve assumir, e assumir mesmo, sair para as coisas, para as manifestações, porque você é muito líder nesse assunto. E eu respeito muito essa sua posição. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Obrigada, Geraldo. É um prazer. Você aqui manda. E não espere convite, não. Eu vou ouvir, sim. Estou querendo falar. Tá certo. Obrigada, muito meu querido. Obrigado. Tá bom. Muito bem, gente. Vamos até os nossos comerciais, lembrando o nosso Sebrae, e que nós estamos no Filé do Zezé. E vamos lá e voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz.
a gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, que coisa boa, recebendo mais um convidado ilustre aqui. E o bom é que a gente só recebe gente boa, gente que tem o que passar para vocês, isso é formidável. Eu estou recebendo hoje o médico João Batista Neto. Mas quem disse que a gente vai falar de medicina? Eu acho que vai falar muito pouco, eu acho. Vamos ver. Porque ele é autor de um livro chamado Engenho Cambuí. Engenho Cambuí, onde ele nasceu, onde ele foi criado. Cala a boca, Geraldo. Cala a boca, deixa o homem falar. Vamos apresentar a vocês o nosso querido João Batista Neto. Como vai? Que prazer. Então, um prazer grande, Geraldo, estar aqui com você, no seu Augusto Bate-Papo, que eu acompanho há mais de 30 anos. É verdade. Então, um prazer imenso e cumprimentar a todos que nos assistem. Quem está sentado aqui, é o médico ou o escritor? Os dois. Os dois. É, porque, veja, eu operei 10 mil doentes durante a minha vida cirúrgica. Puxa vida, não é brincadeira. Nos 45 anos de cirurgião. Como cirurgião. E 51 de medicina. E então agora eu digo que as incisões são as palavras. Sem dúvida alguma. Mas quanta gente passou pela sua mão e hoje tem a palavra porque passou pela sua mão? Sim, sim. Muita gente. Nos empenhamos bem e você sabe que um dia desses eu tive um prazer imenso porque com a pandemia uma paciente dessas do interior, do sul, do Hospital Universitário. Certo. O Hospital Universitário tem um oásis em Alagoas, atende todos os municípios. Então, uma dessas pacientes chegou para Netinha e disse: minha filha, você não mexe aí na internet? Veja se não acha o meu médico, doutor João. E aí a menina, veja se ele não atende em outro lugar, porque aposentou agora. Então a menina foi mexendo. É esse, vovó? Diz, é esse o meu médico. Aí então mandou a mensagem, Geraldo, e aí eu respondi: a senhora já operou a sua vesícula? A senhora já ficou boa da dor do lado esquerdo? A senhora já cuidou das suas varizes? Mas como é que você conhece tudo de mim? Porque obviamente teve capricho na história, né? Teve vocação mesmo. A vocação de cirurgião é uma vocação muito bonita, não é? Sim, você sabe, Geraldo, que eu nunca tive dúvidas, porque eu fui levado para iniciar com o doutor Disseu Falcão, um grande cirurgião alagoano, de projeção internacional, que foi o primeiro alagoano presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e trouxe o primeiro congresso nacional para Maceió, quando Maceió só tinha 2 hotéis de turismo, aqueles lá. O Beritz? Era e o outro, tá certo, o Lagoa Mar, né? E o Lagoa Mar. Então ele trouxe um congresso nacional. Foi um sucesso imenso, só que ele era o seguinte, ele dizia assim: você queria entrar na clínica dele, que era Neves Pinto, junto do Jornal de Alagoas, ali na Boa Vista. Então ele dizia: apareça lá, terça-feira de carnaval, às 5 da manhã. Então, Geraldo, para entrevista. Então, se você fosse, Geraldo, ele já sabia que você era interessado. É verdade. E ele tinha uma coisa, ele era um mestre, porque aí ele ia ensinar cirurgia a gente e dizia: meu filho, leia o discurso do método de Descartes. Geraldo, eu precisei passar, comprei o livro, li, só 10 anos depois foi que eu entendi que ele queria dizer que cirurgia
Você tem que ter um método, tem que ter uma liturgia. Sim, sem dúvida. É como uma missa. Perfeito. Se você não escovar as mãos, se você não vestir aquele capote, se você não seguir os princípios de antisepsia, você não tem o sucesso para o seu doente. Perfeito, muito bom, muito bom. Vamos dizer assim, é uma Bíblia, não é isso? Você tem que seguir uma liturgia. Sem dúvida alguma. A cirurgia é uma coisa sagrada como uma missa. Você tem que seguir aquele rito. Isso, perfeito. E se você não seguir, perfeito, o sucesso não alcança. 30 e quantos anos de cirurgia? 45. 45 de cirurgia. E 51 de medicina. Que maravilha. É uma vida. É uma vida. É uma vida. Uma vida que doou Meio vidas. século, né, Geraldo? Uma vida que doou vidas. Sim, isso é muito sim. importante. Mas me fale do Engenho Cambuí. Me fale. O Engenho Cambuí, veja, a minha grande luta aí foi o seguinte. Eu não queria, na verdade, fazer um livro de memórias pessoal. Por quê? Porque um livro de memórias pessoal só adianta, Geraldo, se você for uma pessoa pública. Perfeito. Um cirurgião não é uma pessoa pública. Perfeito. Uma pessoa pública é um artista, como você, ou então um político. Perfeito. O cirurgião, ele opera 10 mil pessoas como eu, então ele só conhece aquelas pessoas. É verdade, é verdade. E aí, eu disse, não, eu vou fazer as memórias compartilhadas das pessoas que atravessaram a minha vida. E então, nesse englobamento, eu vou desde o homem que vendia, que trazia o pão doce de coco lá para a mamãe. Certo. Até o grande cirurgião que me formou em São Paulo. Muito bem. Agora, veja bem, nós estamos conversando com um cirurgião que lança, através do Engenho Cambuí, as suas memórias. O que é que você considera, dentro desse livro, os pontos altos das suas memórias, apesar de que todos foram altos? O ponto alto é o seguinte, isso é um processo, esse foi um processo, porque, veja, eu tenho que dizer a você o seguinte, o engenho, eu fui buscar os antecedentes, os ancestrais, Geraldo, e descobri que nós tivemos, os 2 primeiros engenhos de Junqueiro foram dos meus tataravôs em 1863. Que beleza. Depois eu segui no meu bisavô, que foi juiz distrital em 1890, Antônio Joaquim de Jesus, que sabia ler e escrever, e foi o avô do deputado Tarcísio de Jesus, que junto com o cônego Teófanes de Barros e o doutor Areias Bulhões, irmão do Nabor, fundaram, Geraldo, 44 ginásios no estado de Alagoas. Que maravilha! Então você vê, na década de 60, para você chegar a Maceió, as estradas eram difíceis. Se você tivesse um ginásio na cidade, quando acabasse o ginásio, que era o final do fundamental, os 9 anos hoje, os pais diziam, não agora... era nem fundamental naquela época. Era o primário. Era isso. Depois do primário, Depois vinha o ginásio. Vinha o ginásio. Exame de admissão. Você fez exame de admissão? Claro que sim. Quem não fez? O exame de admissão foi entre o primário e o ginásio. E o ginásio. Isso. Então, acabou o ginásio, os pais diziam, bom, se o meu menino acabou o ginásio, então vamos mandá-lo para Maceió para fazer o 2º grau e enfrentar o vestibular. Perfeito. Senão você não chegava. Aí, com essa implantação desses ginásios pelo interior do estado de Alagoas, milhares de pessoas, Geraldo, chegaram ao vestibular e chegaram a ser jornalistas, médicos, engenheiros, advogados. Então foi um benefício sem limites o que o titã, deputado Tarcísio de Jesus, com o cônego Teófilo de Barros e o Areias Bulhões, fundaram no estado de Alagoas 44 ginásios. Educação, meu amigo. É o que a gente precisa. É o que liberta o homem. É o que liberta o homem, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Agora, onde você entrou nesse contexto da história? Onde eu entrei é o seguinte, o ginásio... Aí eu quis contar a história do ginásio. No ginásio, eu tive um grande mestre que foi o professor Lourival Nunes, pai do bispo Dom Henrique Soares, que foi provedor da Santa Casa durante 10 anos. Então, aí ele fazia grêmio, então, o grêmio estudantil, Jorge de Lima. Então, ali a gente aprendia a discursar, a gente aprendia a se pronunciar, entendeu?
ele era o quê? Era uma cultura viva numa cidade pequena, Sem dúvida. Junqueiro, que só tinha 6 mil habitantes, Perfeito, perfeito. Mas que era super importante para a formação se houvesse educação. Lógico. E aconteceu. E aí, Geraldo, do engenho, a grande importância que eu quero dizer a você é que é o seguinte: a civilização chegou no Brasil através dos engenhos de açúcar. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Isso. Então, a partir dos engenhos de açúcar, nós tínhamos um microcosmo ali, que você tinha já uma pequena indústria, a produção, Geraldo, do gramofone, aí tudo girava a cultura, aí veio a cultura. Então veio a higiene, o bom gosto, os acepipes, os jantares, as festas de padroeira, tudo em torno do engenho. E naquele universo você se formou dentro do folclore, do reisado, do lobisomem, da caipora, de tudo isso que faz a cultura de um povo. É isso que eu queria dizer. É importantíssima, e é importantíssimo isso que você coloca agora, porque a gente falava ainda há pouco sobre educação. Educação é um negócio muito sério, a educação entra sobre todos os aspectos. E um dos aspectos da educação formal no estado de Alagoas, ela veio lá de trás, mas quem quis se educar, se educou. É isso que é importante, sabe? Muita gente ficou para trás, ficou. Mas a formação da educação, ela veio a partir disso, a partir dessa criação, enfim. Olha, no engenho, Geraldo, existiam aqueles padres alemães. Sim. Que desenvolviam missão. O padre fez caso, ensinou a minha mãe a fazer ata do apostolado da oração. Olha Nós só. temos as atas lá, porque a igreja do engenho é de 1912, centenária. E A igreja do engenho. Do engenho é centenário de 1912, que ainda está lá de pé, muito bem cuidada a gente chama a prefeita Margarida de Jesus. Sim. Que é quem cuida dessa parte Da família de vocês. Sim. Da família de vocês. O engenho continua sendo da família. O engenho já é de fogo morto, a partir da década de 70, com o advento das usinas. Certo. Não, tudo bem, mas eu digo, mas a coisa existe lá, a história está lá. A história está lá. E você vai ver que está tudo muito bem documentado aí. Eu quero mostrar aqui para o meu público. Onde é que encontra, hein? Você lançou na Bienal? Lancei na Bienal. No primeiro dia? E no primeiro dia, no stand da Academia Alagoana de Letras. E está disponível aqui na Banca do Sol, aqui bem em frente ali a Dr. Zelage com a Álvaro Tassilo. Certo. Então ele está disponível lá e na Amazon. Eu queria até aproveitar na parte digital. Se você me permite, eu quero aproveitar para abrir um parênteses, para me desculpar mais uma vez com meu querido amigo Rostan Lanverly, que me convidou a participar da Bienal lançando um livro meu, mas houve um problema de data em que eu realmente tive que viajar, não tinha como não viajar e não pude fazer. Mas foi uma pena. Mas tudo bem. Mas aplaudo que ele tenha levado gente tão boa como você. E aí do engenho, Geraldo, surgiram duas personalidades. O deputado Tarcísio de Jesus. 30 anos depois de morto, Geraldo, não há uma acusação dele ter desviado um centavo, tendo feito essa obra de educação. O Colégio Hélio Lemos aqui em Maceió tinha 6 mil alunos, Geraldo, por ano. Quanto? 6 mil alunos. Beleza, hein? Ele desenvolveu segundo grau em Lins, foi de lá. Ricardo Mota foi de lá. Paulo Poeta foi de lá. Você entendeu? Todos esses grandes jornalistas. Grande Paulo Poeta, tô com saudade, viu? Passaram pelo Colégio Hélio Lemos, onde o Tarcísio desenvolveu esse trabalho da educação, e aí sem desenvolver, sem desviar nenhum centavo, além do trabalho de saúde junto da Santa Casa de Misericórdia. Agora me conta uma coisa, no Engenho Cambuí, você conta toda a sua vida ou você tem mais coisas aqui imbuídas? Não, aí tem a parte da infância, não é? No engenho. Certo. A puxa-puxa, rapadura, andar na manjarra do engenho, entendeu? E daí eu passo para o ginásio, depois passo para a chegada em Maceió, onde os meus tios, que eram pobres, tinham 7 filhos e ainda aceitaram que eu ficasse com eles. Você vê quanta solidariedade. Com certeza. Por isso que eu cheguei depois ao vestibular, médico, e hoje nós produzimos trabalhos científicos, Geraldo, que estão citados na Harvard, na Europa. Muito bem. O cirurgião. Que eu desenvolvi com o Dr. Fontan. O cirurgião continua atuante?
O cirurgião agora só é professor discutindo os casos clínicos na enfermaria do Hospital Universitário. E aí eu pergunto, interessante isso que você falou. Existem muitos casos clínicos atípicos que você tem nas suas memórias? Aqueles mais difíceis, aqueles que as pessoas dizem, não tem jeito, mas teve. Ah, sim, sim. Olha, você sabe, vou contar uma que você vai morrer de rir. Assim que eu me formei, eu fui escalado para ser médico em Santana do Ipanema. Na primeira noite de plantão, de madrugada, chegou um senhor com edema agudo de pulmão. E como Deus do céu. E como eu tinha, desde o 2º ano, sido rato de hospital, certo. Eu não tive dúvidas, fiquei aspirando o resto da madrugada, consegui tirar o senhor, e ele era pai de um homem de TV famosíssimo, Petrúcio Semelo. Sim, já ouvi falar. Que foi lá do SBT. Ouvi falar. Foi do SBT e tudo. Então, quando foi no outro dia, um coronel daqueles da região queria conhecer o doutorzinho novo, porque o compadre dele não tinha morrido. Que coisa boa. Então ele veio e disse, mas doutor, o senhor tão novinho e salvou o meu compadre, e ontem o Rio de Janeiro entupido de médico, morreu o Vinícius de Moraes, que é edema agudo. Poxa, que horror. Aí fiz fama, né, Geraldo, com a dessa. Claro, sem dúvida alguma. Bom, aí obviamente que você, a partir daí, se entusiasmou com a medicina também, não é? Sim. Agora, sim. em que momento, pra gente encerrar, infelizmente, tempo é tempo, mas em que momento surgiu o escritor que disse, eu preciso mostrar minhas memórias? Ah, sabe quando foi? Até os 40 anos você tem certeza que não morre. Depois dos 40 aos 60 você desconfia que a morte existe porque você começa a enterrar algum amigo. É verdade. E depois dos 60 você tem certeza. É verdade. Aí quando eu cheguei aos 70, que é a minha situação agora, eu disse, eu tenho que escrever um livro porque a minha vida vai acabar. Eu vou morrer. Não tem saída. E como? Aí eu segui a máxima do Fernando Pessoa. Eu digo, a criança que eu fui, deixei-a ali quando vim ser quem sou. E hoje, como eu sei que o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui e onde ficou. Que coisa boa. Agora me conta uma coisa. E pra quem tá com 87, hein? Ah, Geraldo, pode chegar aos 100, sabe por quê? Tem uma senhora, eu vou lhe dar o nome para a produção, a dona Ivanete Lima, lançou um livro aos 96 anos. Olha na que Bienal beleza. Viva, lúcida. Você pode trazê-la aqui porque você vai ter um exemplo fantástico para você seguir. Vou continuar com o programa e vou lançar os livros aí ainda. Rapaz, eu tive uma alegria tão grande de receber você. Eu queria mandar um recado para minha queridíssima amiga Sheila Maluf. Sheila, muito obrigado por quem você nos mandou. Muito obrigado mesmo. Isso aqui daria mais entrevistas e eu quero fazer aqui de público um convite para que você vá ao nosso programa de rádio lá na Rádio Senado Cidadã. Tá certo? Tá bom? Vamos marcar direitinho com você. A Tayane vai ligar para você. Muito obrigado pela sua disposição e que eu acompanho o seu programa há mais de 30 anos. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi um prazer enorme. Viu, Geraldo? E para encerrar, eu queria dizer o seguinte, mas se você chegasse agora, porque eu encerro o livro com a fotografia do portal, da porta do cemitério do Engenho. Certo. Eu encerro o livro com a porta para dizer que todos nós chegaremos lá. Claro. Mas se você chegasse agora, não ia me encontrar chorando, porque eu sou como Guriatã, quero morrer cantando. Muito bom, muito obrigado. Foi um prazer enorme receber você. Prazer grande mesmo, tá certo? Muito bem, gente. Vamos até... Não vamos até os comerciais, não. Mas vamos agradecer muito a você pela audiência de hoje e até o próximo sábado, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer, a gente vai em frente, né? Até encontrar o portal, quem sabe. Vamos lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão.
Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?